Olá pessoal, bem-vindos à quinta aula. Na aula 4 nós discutimos as questões relacionadas e os problemas que envolvem desenvolvimento de soluções internas, né? O chamado insourcing, né? Como as empresas, se é que elas estão preparadas para desenvolver soluções próprias, relação custo-benefício, né? Quando que é interessante pensar numa solução dessas. Na aula de hoje nós devemos frisar um conceito bastante importante, né, que permite que empresas que possuem recursos financeiros escassos consigam terceirizar soluções, né, e garantir que seus negócios prosperem. Nós vamos falar bastante do processo de desenvolvimento de soluções externas, né, e fazer um link direto com o conceito de computação em nuvem. Vamos lá. Então, o objetivo dessa aula é discutir as vantagens das soluções internas em tecnologia da informação se comparado ao processo de desenvolvimento de uma solução própria dentro do ambiente de tecnologia de uma empresa, tá? Independente do seu porte. Tá? Eu vou apresentar aqui um exemplo, né, e fazer uma análise desse exemplo, tá? Um exemplo hipotético, né, isso que permite esclarecer alguns pontos, né, digamos, se nós nos colocarmos como um gestor de projeto ou um diretor de tecnologia, numa situação dessas, o que nós faríamos? Tá? Apresentar uma breve introdução de Cloud Computing, né? E aqui é uma introdução mesmo, porque é um tema muito extenso, muito denso e vasto. Tá? Eu, por exemplo, sou responsável por uma disciplina de computação em nuvem lá no ICMC USP São Carlos, né? Uma disciplina optativa que é oferecida em um dos semestres do curso de bacharelado em Ciências de Computação lá na USP em São Carlos. Tá? Então, é um assunto muito vasto, né? Nós vamos fazer aqui uma breve introdução e da importância de computação em nuvem nas soluções, né, nos serviços de tecnologia disponíveis hoje. Tá? E como que esse paradigma tem modificado a maneira de construção, a maneira de se construir novos sistemas em geral. Primeira pergunta que deve ser feita: por que terceirizar uma solução de tecnologia? Por que a solução externa? Qual que é a vantagem de fazer uma terceirização de solução? Tá? O que eu ganho, o que eu perco com isso? Tá? Como a gente viu na aula anterior, todo o processo de desenvolvimento, né, desenvolver uma solução do zero pode ser muito custoso. Tá? Tem toda a questão relacionada ao processo em si. E aí eu estou tratando só do processo de desenvolvimento do sistema, não necessariamente da operacionalização dele, né? Mas o processo tem que ser seguido, né? As fases, os subprocessos, né? Enfim, eu preciso de equipe, preciso de profissionais, né, que lidam com essas fases. Tá? Então é um tanto quanto, pode ser um tanto custoso, dependendo do tamanho da organização. Com a evolução das tecnologias, né, e também com a universalização e o advento da internet, né, e também o surgimento de provedores de serviço, né, que nós chamamos de provedores de serviço, que são empresas que oferecem serviço de tecnologia para outras empresas, tá? Independente dessas empresas serem de tecnologia ou não. Tá? O surgimento desses provedores e a ideia de, muito importante, pessoal, software como serviço, né? Se a gente comparar isso ao sistema de água, né, é um tipo de serviço que é oferecido para a população. Serviço de energia elétrica também é um tipo de serviço, serviço de esgoto. Tá? Atualmente é possível, né, construir sistemas com custos muito reduzidos. Tá? Então, eu contrato alguém ou alguma empresa que vai oferecer um serviço de tecnologia que vai garantir a execução de parte do meu subsistema ou de um sistema completo dentro da minha organização. Vamos trabalhar com um exemplo aqui, né? Um exemplo hipotético, né? Vamos imaginar que você seja, né, um gestor de uma empresa de frotas de veículos, tá? E queira automatizar todo o processo de gestão dessa frota. Tá? Então, eu quero automatizar todo o processo de gestão dessa frota. Qual seria a sua abordagem? Tá? Por onde começar? Então, nossa, eu preciso automatizar o processo de gestão da frota. O que eu tenho que considerar na gestão da frota? Né? Só para lidar com alguns exemplos, né?
não são todas, né? Não para por aqui, certamente, né? Qual o tamanho da empresa, né? Quantos veículos eu vou ter que pensar em gerir, né? Quer dizer, o meu sistema a ser desenvolvido, ele suporta gerir quantos veículos, tá? Qual que é o nível de gestão da frota, tá? Eu vou lidar só com gasto com combustível, seguro de veículo, manutenção preventiva ou corretiva, né? Outros custos operacionais, então, por exemplo, nível de desgaste do veículo, né? De pneu, de motor, enfim, né? Os usuários, né? Quem que é o usuário daquele veículo? Quem que é o motorista daquele veículo? Eu consigo, inclusive, nesse sistema de gestão de frota, determinar, né, e rastrear o comportamento de uso do veículo por um determinado motorista, tá? Então, qual é o nível de gestão de frota que eu vou fazer, tá? Veja, construir um sistema dessa natureza parece ser simples, mas não é, tá? Então, primeiro eu tenho que levantar os requisitos do meu sistema, o que eu quero, né? Como é que ele vai funcionar? Ele vai existir para quê? Será que ele vai abordar todos esses aspectos? Parte deles? O dobro deles? Tá? Então, fatos a considerar. Tá? Considerando que o gestor optou por desenvolver uma solução própria, tá? Tem outras preocupações também. Tá? Como que eu levanto esses requisitos? Tá? Quantos profissionais eu vou precisar para fazer o levantamento de requisitos dessas informações, uma vez que eu quero construir um sistema de gestão de frota de veículos? Tá? Uma vez modelado o sistema, uma vez levantados os requisitos, modelado o sistema, tá? E projetado o sistema, né? Onde que eu vou armazenar essas informações, esses dados? Qual é o fluxo do processamento da informação? Tá? Quando a gente pensa no sistema de gerenciamento de frota de veículos, a primeira coisa que vem à cabeça eu vou precisar rastrear o local por onde esse veículo passa, ou eu vou precisar bloquear um determinado caminho para esse veículo, né? Em função de economia de combustível, de desgaste do veículo, né, melhorar a manutenção da frota. Então, são questões que o sistema de informação pode considerar. Tá? Isso vai depender dos requisitos levantados. Tá? Tão importante quanto essas informações é decidir se essa solução vai funcionar na web, tá? Ou se vai ser uma solução interna, né, que vai funcionar numa intranet dentro da empresa. Quem vai ter acesso a essa informação é só a empresa, ou vai ficar disponível ou fornecida por uma empresa terceira, né, de tecnologia que vai ofertar essa solução. Tá? Além disso, se a solução for executada na internet, né, na web, é preciso considerar servidores, né? A gente tem uma preocupação mais relacionada ao aspecto operacional, né, do sistema que foi projetado, né, implantado, sala de equipamento de telecomunicações, né, que envolve aí racks, switches, roteadores, né, todo o sistema de refrigeração, de ar-condicionado, enfim, né, ainda que seja uma solução pequena, né, imagina uma empresa pequena se preocupando com todas esses pontos, tá? Né? Então, esse exemplo que nós discutimos, né, somado ao que foi abordado na aula anterior, a todo o processo de desenvolvimento de sistemas, as fases, né, pode inviabilizar financeiramente a construção desse tipo de sistema, tá? E não só a construção, como o gerenciamento e a manutenção dele. Tá? Então, é preciso ponderar em determinados tipos de soluções se é viável desenvolver a solução ou terceirizar a solução para uma empresa que já lida com esse aspecto, né, e já tem conhecimento sobre o assunto, né, e apenas adaptar a solução já existente como um serviço, né, para a empresa que é a empresa cliente. E aí entra aí a figura de um terceiro, né, uma empresa terceirizada, né, uma companhia terceirizada que ficaria responsável pelo fornecimento dessa solução. Tá? Então, pensando bem assim, razoavelmente, né, em adaptações para a realidade da empresa cliente que vai contratar o serviço. Tá? Quanto custa isso? Né? Qual a viabilidade disso? Certamente, considerando o universo que a gente chama de computação em nuvem, que vai ser abordado a partir do próximo slide, né, é possível ter soluções mais enxutas, mais baratas, né? Posso ter uma redução do número de profissionais de tecnologia da informação que vai lidar com esse assunto, né? Terceirizando
todo o processo de desenvolvimento ou de adaptações de soluções existentes para determinado tipo de cliente. E, logicamente, para a empresa terceira que vai desenvolver ou adaptar essa solução, é muito mais lucrativo. E para a empresa que utiliza dessa solução já pronta, que vai sofrer adaptações, também é interessante, porque ela não precisa se preocupar com todos os fatores que nós consideramos anteriormente. Tá? Então, isso é possível porque nós conseguimos, atualmente, transformar um sistema em serviço, né? E exportar a funcionalidade desse sistema para milhares de usuários, de centenas de empresas, né? Com uma, digamos assim, um sistema base, né? Que sofre adaptações, que podem ser implantados em outros locais, né? Com infraestruturas que podem ser melhoradas, né? Do ponto de vista computacional. Considerando a ideia de software como serviço, de plataforma como serviço e de infraestrutura como serviço, né, o próprio nome diz, né, infraestrutura de serviço está mais relacionada ao hardware, né, a plataforma está relacionada a mais aplicações disponíveis na web que ajudam a desenvolver novos sistemas, novas aplicações e o próprio aplicação, né, o sistema como serviço. Né. Esse tipo essas três abordagens, né, permitiu que a gente trace um aspecto importante dos dias atuais, que é a computação em nuvem. Né? A computação em nuvem, de um modo geral, se refere a dois conceitos diferentes, tá? Que é a aplicação, né, os sistemas, né, disponibilizados como serviço na internet, né, e o hardware, né, e o software em grandes centros de processamento de dados que fornecem esse serviço. E uma coisa interessante é que esses centros de dados, não necessariamente eles precisam estar na mesma localidade de onde estão os clientes. Eu posso ter centro de processamento de dados aqui no Brasil com cliente na Índia e vice-versa. Né? Então, essa flexibilidade de hardware e software num local e sistemas clientes em outros é possível graças a esses dois conceitos. Tá? Retomando o que eu comentei anteriormente, a forma como as aplicações e o hardware são disponibilizados, né, para os usuários é usada para classificar essas plataformas de nuvem. Então, como eu disponibilizo o hardware e o software, né, seja o software de qualquer natureza, vai permitir fazer a classificação de plataformas de computação em nuvem, que a gente conhece como SaaS, né, que é Software as a Service, né, software como serviço, PaaS, plataforma como serviço, e IaaS, que é infraestrutura como serviço. Então, quando a gente fala de nuvem, a gente tem que sempre lembrar desses três conceitos aqui. PaaS, de um modo geral. Tem abstrações, né, disso, como por exemplo, XaaS, né, que é, digamos, tudo como serviço, né, então literalmente posso disponibilizar qualquer funcionalidade computacional como serviço, né? Mas o que mais importa para a gente aqui, né, considerando que a gente está fazendo uma breve explanação do que é a computação em nuvem, o que importa aqui é o SaaS, o PaaS e o IaaS. Tá? O software como serviço nada mais é que uma aplicação executando diretamente nos servidores do fornecedor. Então, é uma empresa terceira que fornece uma aplicação, né, que vai poder ser acessível por um determinado tipo de empresa ou usuário. Por exemplo, o serviço de e-mail. Tá? Nós somos usuários de um software como serviço, que é uma aplicação de correio eletrônico, que está armazenada em servidores de uma empresa terceira, tá? Que armazena as mensagens dos usuários, que fica responsável por essa aplicação, né? Que é responsável por enviar e receber mensagem de correio eletrônico, armazenar essas informações, garantir a segurança de acesso aos e-mails, né? A aplicação permitir que os usuários tenham a capacidade de apagar seus e-mails, enfim, gerir todas as suas informações da sua conta. Tá? O que é mais interessante é o quê? É que o cliente, né, o usuário ou um outro sistema cliente, ele vai apenas consumir, né, e aí vem a ideia de consumo, né, de serviço, o sistema enquanto o contato entre as partes esteja vigente. Considerando que existe um contrato que envolva pagamento. Na maioria dos casos, né, para usuários comuns, para usuários não corporativos, né, é muito comum hoje em dia os serviços de e-mail, né, serem gratuitos. Tá? Mas é importante, como eu já mencionei em uma aula anterior,
ler os termos de uso desse tipo de serviço gratuito, porque a maior parte das vezes as empresas que fornecem esse tipo de serviço colocam nesses termos de uso, né, e deixam bem claro que vão usar os seus dados para gerar novos produtos, para melhorar os próprios serviços. Tá? Outra vantagem é a facilidade de configuração, né, com a mesma aplicação. Tá? Então eu posso ter um serviço de e-mail, um serviço de armazenamento de arquivos e posso atingir milhares de clientes, tá? Com a mesma plataforma. Então eu consigo diferenciar a aplicação, né, graças à ideia de software como serviço. Descendo um pouco um nível, né, para tentar chegar à infraestrutura, a gente tem, nós chamamos também de plataforma como serviço, que nada mais é que um ambiente de desenvolvimento e execução para essas aplicações. Tá? O PaaS ele permite que uma aplicação seja implantada, né, e distribuída sem que seja preciso se preocupar com as camadas de hardware e software. Então, digamos, é uma aplicação que consegue ajudar a desenvolver outras aplicações, tá? E lidar com outros tipos de aplicações. Então, tem um exemplo, por exemplo, uma plataforma da Oracle para gerenciar banco de dados, né? Plataforma Heroku para fazer desenvolvimento de aplicações, plataforma Windows Azure Cloud Service para desenvolver serviços para a plataforma da Microsoft, para citar alguns exemplos. E, finalmente, a infraestrutura como serviço. Tudo que é relacionado a hardware e software, infraestrutura como um todo, hardware, discos, servidores, rede de comunicação, suítes, enfim. Tá? Isso, associado com o software como serviço, né, permitiu, só foi possível, né, graças ao que a gente chama de virtualização de hardware. Tá? Como é que eu consigo colocar diversos sistemas operacionais num único sistema operacional e diferenciar esses sistemas operacionais por usuários ou aplicações. Tá? Então eu consigo melhorar o uso da infraestrutura computacional, tá? Fazendo o que a gente chama de virtualização. Tá? Os recursos, no caso aqui, eles vão ser disponibilizados melhor, né, de uma maneira mais adequada, né? Eu vou conseguir melhorar o espaço em data center, né, usando a virtualização, servidor de software, equipamento de rede, vou diminuir com custo de licenças, enfim. Tá? Então, nesse ecossistema, a gente tem os dispositivos que estão fora da nuvem, né? Então, são servidores, desktops, tablets, outros clientes, né? Tem uma camada de aplicação, em geral são disponíveis hoje para uso, né, pagas ou não, né? Então, um calendário, mensagem instantânea, sistema para gerenciar finanças dos usuários ou de corporações, né? Toda a parte de plataforma como serviço, né? Então, um buscador, por exemplo, é um exemplo, né? Motor de execução, né? Base de dados e a parte de infraestrutura que envolve o processamento da informação propriamente dito, né? Especialmente o armazenamento e a comunicação, tá? Há uma outra classificação no universo de computação em nuvem, que é como que a nuvem é disponibilizada, né? Como é que ela é organizada, tá? Principalmente porque um assunto que vem à tona é a questão da segurança da informação. Então a gente tem vários tipos de nuvens, as mais conhecidas são a pública, a privada e a híbrida, né? A nuvem privada tem como característica o custo contínuo de operação, né? Mas ela necessita de um investimento relativamente alto, né? Para manter o custo de operação para determinado fim específico, né? Tem como característica também uma maior segurança, né? E um controle melhor das informações que são trafegadas, né? Então há casos, por exemplo, de nuvem privadas de bancos aqui no Brasil, né? Para armazenar informação muito sensível, né? Que é informação de usuário, de movimentação de conta, enfim. Então, há bancos aqui no Brasil que investiram milhões de reais em data centers, né, próprios, né, para lidar com os dados do sistema bancário, né, o próprio banco. Tá? Então, isso é possível também. A nuvem pública, né, tem um maior risco à privacidade, né, onde os usuários, as empresas ficam mais expostas à invasão. Né. Também tem um desempenho relativamente alto, né, porque tem uma infinidade de centros de computação, centros computacionais que podem ser disponibilizados como serviço, né? O acesso é imediato, né?
Então, por exemplo, na nuvem da Google, né, que tem vários serviços, né, várias aplicações como serviço, né, como por exemplo o Gmail, né, o acesso é imediato, basta eu ter um login e senha, né, ter um cadastro na aplicação e eu consigo fazer acesso. Tá? Logicamente que a gente corre o risco de ser interceptado, tá? Ainda que a empresa cuide para que isso não ocorra, mas o risco existe. O custo é baixo, né, e é escalável. Tá? Então, quantos usuários, por exemplo, a Google atinge no mundo inteiro com o serviço de e-mail? Tá? E a nuvem híbrida, que envolve o melhor dos dois mundos, né? Então, é a segurança e o controle total, desempenho, um acesso imediato e baixo custo. Então, posso usar o melhor dos dois mundos, né? A melhor privacidade da nuvem privada com um alto desempenho da nuvem pública. Então, posso fazer uma nuvem híbrida e fazer a comunicação entre elas. Tá? Logicamente que eu vou precisar de sempre é preponderante o uso da rede de comunicação aqui. Tá? Então, é latente hoje o uso de tecnologia de computação em nuvem, né? Então, esses dados são dados recentes, né? Dados de 2 anos, digamos assim. Né? Tem um link para referência de onde foi retirado esse material. Né? Então, tem problemas e desafios relacionados ao aumento dispositivo que vão acessar serviço, né? Isso vai levar ao impacto no desempenho das soluções, né? Investimento, né? Da ordem de bilhões de dólares, né? Do mercado, tá? E aumento do número de dados trafegados. Tá? Então, a quantidade de dados que eu gero, que eu trafego, né? É proporcional à quantidade de dados que eu vou ter que analisar para extrair valor do dado bruto. Tá? As pequenas e médias empresas estão acompanhando, né, começaram a acompanhar o universo de computação em nuvem, né, e algumas estão fazendo migrações de seus sistemas para a nuvem, em função de todas das boas características que a gente mencionou na aula anterior. Tá? Isso é um dado importante também. Tá? As pequenas empresas, principalmente, elas têm estratégias diversas em relação à tecnologia, né? Elas estão as médias estão focadas mais em virtualização de servidores, né? As pequenas, elas querem conexão mais velozes, né? Então estão mais preocupadas com a conectividade, né? E é engraçado que o preço aqui não é o principal fator na hora de comprar TI, né? Quer dizer, o custo total de adoção, né? E alinhamento com a estratégia de negócio, né? Escalabilidade de solução e expertise dos parceiros é que importa bastante, né? Não tanto o custo. Quer dizer, porque a informação precisa gerar valor. Tá? E outro dado interessante aqui também que esse estudo mostra as 10 prioridades de tecnologia das pequenas e médias empresas. Né? Então, a prioridade aqui em termos percentuais, né, considerando os pequenos negócios, é que elas querem mais conectividade. Então, as empresas querem se lançar no mundo virtual, querem se lançar na rede. Tá? Depois vem acompanhado de mídias sociais, né? Tem preocupação com segurança aqui também. Tá? E as médias empresas, uma vez que já tem boa parte do negócio consolidado, estão preocupados mais com a perda de dados. Tá? Então, como que eu mantenho os dados já existentes, valorados, para não perder os negócios. Tá? O estudo também cita alguns motivos para a adoção da cloud, né? Que o principal é economizar dinheiro. Veja que nós comentamos isso e fizemos um paralelo entre desenvolver uma solução proprietária, solução do zero internamente, ou terceirizar isso. Então, o principal motivo para a terceirização aqui, para o uso da cloud, é economizar dinheiro. Tá? Economizar hardware também, com infraestrutura, né? E outro ponto tão importante quanto a economia é a atualização regular do sistema. Tá? Bom, o estudo também mostra as diferenças, né, entre nuvem pública e privada, tá? E a preocupação que as empresas têm com segurança. Né? Então, algumas empresas indicam que elas precisam usar a nuvem privada para a maioria das aplicações, especialmente porque os dados que elas utilizam e geram, a informação gerada em cima desses dados são sensíveis, né? E em outra situação, a nuvem pública é mais adequada para as necessidades gerais dos negócios das empresas. Tá? O estudo também mostra o nível de satisfação desses usuários, né? Quantos usuários que utilizam cloud estão satisfeitos, tá? Então, no caso, 66% das empresas e das médias estão satisfeitas com os serviços ofertados. Então, mais um motivo que indica que a tendência é a terceirização de solução de tecnologia. Tá? Bom, eu acho que o que fica dessa aula é a importância do advento da computação em nuvem e como que a computação em nuvem pode ajudar as empresas a terceirizar soluções e fornecer serviços para outras empresas e outros usuários. Tá? Reforçando a importância da atividade, tá? E nos vemos na próxima aula. Obrigado.
mais.